Estou lendo o estudo de Mateus a partir do capítulo 11, João e Jesus. Capítulo 11, do 2 ao 19. Confira Lucas 7, do 18 ao 35. É muito improvável que João compartilhasse dos pontos de vista populares acerca do Messias, mas ele o tinha anunciado como juiz. Jesus estava aparentemente se apresentando meramente como agente de misericórdia. A resposta de Jesus foi uma citação indireta de Isaías 29:18. Uma citação direta teria incluído uma declaração pública para a qual ele não estava preparado. Lucas 7:21. Preparado. Lucas 7:21 não sugere que todos estes milagres aconteceram na presença dos mensageiros. Alguns certamente foram transmitidos pelos relatos populares. Versículo 6. Versículo 3. Aquele que haveria de vir. Isso não era um título oficial do Messias. João sabia que Jesus entenderia as implicações. Versículo 6. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Não é tanto o que Jesus fez e disse que faz dele uma pedra de tropeço para muitos, mas o fato de que ele não se conforma ao que nós pensamos que ele deveria ter feito ou dito. Versículo 7. Um caniço agitado pelo vento. Não havia nada secreto na delegação enviada por João. Embora talvez a multidão não tivesse certeza do significado de João, entendeu que ele estava, de alguma forma, desapontado com Jesus. Jesus o defendeu da possível acusação de inconstância e leviandade. Ele somente estava sendo leal à mensagem que tinha sido confiada a ele. Versículo 10. Esse é aquele a respeito de quem está escrito, ao aplicar Malaquias 3:1 a João, Jesus confirmou as declarações que João havia feito acerca de si mesmo, ao chamá-lo de Elias. Versículo 14, confira Malaquias 4:5. Ele negou de maneira implícita a interpretação popular e literalista da passagem, que não está morta em alguns círculos cristãos ainda hoje. E assim também os conceitos messiânicos predominantes da época. Versículo 11. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. A grandeza a que a declaração alude pode ser a grandeza de espírito, mas a Bíblia não antecipa o juízo de Deus sobre um homem, ou pode ser uma grandeza criada pela posição. De todos os que haviam anunciado o rei, João era o maior, pois estava mais próximo dele. Mas os menores que experimentassem o poder completo do rei seriam maiores do que ele em posição, mas não necessariamente em caráter ou recompensa final. Há muito que recomende a exegese que Schneeweind faz do difícil. Lucas 16:16. Os fariseus falavam de produzir o final dos tempos pela força, por meio do jejum, do estudo da lei, etc. Jesus aceitou o pensamento, mas o transformou. É tomado à força, é uma referência à aceitação de todo o coração da pregação de João e Jesus até agora,
que incluía, como era prefigurado no batismo de João, o morrer para si mesmo e para o passado e a nova vida de uma era nova. Isso é mais provável do que o poder de Deus está em ação. Isto é mais provável do que o poder de Deus está em ação por meio de Jesus para estabelecer o seu reino, mas o seu reino está sofrendo violência. Homens violentos estão tentando agarrar ou tirar essa bênção e manter os homens distantes de aceitarem o governo de Deus. Filson, entre parênteses, Filson. A maioria dos seus contemporâneos era indiferente tanto a João quanto a Jesus, como crianças que se negam a participar de uma representação irônica de um casamento ou da representação de um funeral na praça. Para eles, João era muito doido e Jesus muito vulgar. Acerca de pecadores, vê comentário de 9:10, mas a sabedoria é provocada pelas obras que a acompanham. Embora o apoio dos manuscritos para esta formulação seja superior à maioria dos estudiosos, a maioria dos estudiosos pensa que Lucas 7:35 está correto. Em todo caso, a sabedoria é Jesus e João. E crianças são os que o aceitam. Rejeição e aceitação 11:20-30, Lucas 10:30, 21-22. O aspecto intencional da completude dos evangelhos é mostrado pelo fato de não haver uma menção de Corazim, a não ser em Lucas 10:13. O fato de os habitantes dessas cidades não terem se arrependido se devia à realidade de que eram sábios e cultos. Versículo 25. Pensando que sabiam como Deus deveria fazer o seu trabalho. Ao contrário de M. Neely e Tasker, deveríamos perceber gratidão não somente porque a revelação foi dada aos pequeninos, mas também por tê-la escondido dos sábios e cultos. Uma parte essencial do Evangelho é que as vantagens humanas, incluindo a inteligência e o conhecimento, não ajudam o homem para a salvação. 18:3. O conhecimento de Deus é dado por meio da revelação, mas não há revelação que vá nos capacitar a captar o mistério interior do Filho do homem Deus. Não há nada em João que vá além do que está dito no versículo 27, um fato de que deveríamos lembrar quando o ensino do quarto evangelho é desafiado e considerado incompatível com os evangelhos sinóticos. Os pequeninos são aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Embora a aplicação evangelística àqueles que estão sob o peso do pecado não seja ilegítima, o chamado é para aqueles que não são suficientemente sábios para sair de debaixo dos fardos da vida e da lei. Confira 23.4. Versículo 29. O jugo era um símbolo comum de submissão e serviço. Os rabinos falavam do jugo da lei, confira Atos 15:10, e do reino dos céus, descanso anapausis. Na Septuaginta, anapausis é usado como um equivalente regular de Shabat, sábado. Era o verdadeiro descanso do sábado que Jesus estava oferecendo, desistir do seu próprio trabalho para fazer a obra de Deus. Hebreus 4, 9 e 10. Que esse é o significado reforçado pelos dois incidentes seguintes, que tratam do verdadeiro uso do sábado. Suas almas não se tem em vista aqui somente o interior do ser humano, mas o ser humano todo, colhendo espigas de trigo, 12 do 1 a 8. Vê comentário de Marcos 2, 23 e 28, Lucas 6, do 1 ao 5. Mateus acrescenta os versículos 5 em que Jesus menciona o trabalho dos sacerdotes
no templo do sábado. Podemos nos tornar tão pedantes como os escribas na questão da observância do domingo. O argumento de Jesus é que aqueles que estão fazendo a obra do Senhor do sábado não estão debaixo das leis do sábado. O que é maior do que o templo? Versículo 6, confira 12, 41 e 42. O reino de Deus. A citação de Oséias 6 e 7 é a negação do direito de julgamento até que os motivos por trás do ato sejam conhecidos. Pode-se acrescentar aqui que a fome dos discípulos mostra que a hospitalidade usual do sábado não havia sido oferecida a Jesus e seus discípulos. A cura do homem com a mão atrofiada, 12 do 9 ao 14. Vê comentário de Marcos 3, do 1 ao 6 e Lucas 6, do 6 ao 11. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Fazer a obra de Cristo é fazer o bem. Esse é o princípio que rompe todo o legalismo e os sofismas humanos. Deve-se acrescentar a isso que, no aspecto humano, a atitude dos fariseus em relação a usar um médico no sábado era notavelmente sensata. Se a vida estava em perigo, tudo que fosse necessário deveria ser feito. Se não estava, por que incomodar o médico? Foi esse o incidente que mostrou aos fariseus que o ponto em questão entre eles e Jesus não eram as interpretações distintas da lei, mas uma abordagem fundamentalmente diferente dela, daí a decisão de matar Jesus. A cura das multidões, 12, 15 ao 21. Ver comentário de Marcos 3, do 7 ao 12 e Lucas 6, do 17 ao 19. Ao citar Isaías 42, do 1 ao 4, Mateus deseja tornar claro que Jesus não estava resistindo à oposição deliberada. Uma vez que a pessoa tinha tomado uma postura em relação a Jesus, era deixada com sua decisão. Disso não se pode deduzir, no entanto, que houve uma aceitação entusiasmada por parte do povo comum. Eles eram atraídos por sua reputação de curar as pessoas, que agora tinha atingido o seu ápice. Versículo 15. A acusação contra Jesus de ser Beelzebul. 12, 22 ao 37. Vê comentário de Marcos 3, 22 a 30, Lucas 11, 14 a 23 e a observação em Mateus 9, 32. Já a surpresa do povo diante da cura mostra quão pequena era a fé que havia. É provável que a capacidade instantânea do homem de falar e ver-os tenha influenciado mais. Versículo 23, filho de Davi. Não precisamos duvidar de que o título tenha sido usado de maneira messiânica. Se havia espiões romanos em volta, era um título mais seguro a ser usado. Versículo 24, Beelzebul significa Senhor do esterco, Zebulo, dos sacrifícios pagãos. Outros preferem Senhor dos lugares altos. Versículo 27, o filho de vocês. Os filhos de vocês, os seus patrícios judeus, a parte alguns casos excepcionais em Atos 19, 13 a 16, sabemos de uma série de rabinos proeminentes que agiam como exorcistas. Uma acusação infundada contra Jesus iria envolvê-los também. Versículo 31 e 32, blasfêmia contra o Espírito. Jesus não está querendo dizer que haja um pecado tão grande que não possa ser tratado por meio da expiação. Um homem que propositadamente chama o bem de mal e o mal de bem está tão transtornado e confuso que não vai querer perdão, que é o pré-requisito para ser perdoado. Acerca do versículo 33. Acerca do versículo 33, confira 7, do 16 ao 20. Versículo 36. Toda palavra inútil, isso deve ser interpretado à luz do versículo 35. As palavras premeditadas de um homem raramente
são um sinal confiável do seu caráter. Já as não premeditadas são a exigência de um sinal. 12 do 38 ao 42. Vê comentário de Lucas 11, 29 e 32. Para os líderes religiosos dos judeus, a exigência de um sinal parecia razoável. Deus tinha dado a Moisés sinais para o seu povo. Êxodo 3:12. Porque então Jesus, que vinha com nova autoridade, não deveria mostrá-los? Os sinais dados a Moisés eram de dois tipos. Letra A, para descrença, Êxodo 4, do 1 ao 9. Esses foram adequadamente representados por seus milagres de cura. Letra B, para a fé, Êxodo 3:12. Isso aconteceu depois do Êxodo. Mesmo assim, o sinal do profeta Jonas viria no final do seu ministério. Versículo 40. 3 dias e 3 noites, o período dado na tradição judaica. Os problemas levantados por esta expressão com relação ao dia da crucificação são infundados. Nota adicional ao capítulo 27. Na coragem do tempo, em tempos bíblicos e rabínicos, parte do período era contada como todo o período. Rabi Elazar, cerca de 100 depois de Cristo, disse: um dia e uma noite fazem um oná, período de 24 horas, e a porção de um oná é considerada um oná. Versículo 41 e 42, o que é maior, versículo ver comentário de 12:6. Eles poderiam ser desculpados por não reconhecerem a sua pessoa, mas não por não aceitarem a sua pessoa e obra. O perigo do homem vazio, 12 do 43 ao 45. Vê comentário de Lucas 11, 24. Embora esses versículos sejam uma declaração de fato literal, também constituem uma parábola. Não são uma advertência aos judeus em geral. Assim, Emmanuel, Filson, Tasker, Schneewindt, mas são dirigidos aos escribas e fariseus, Scheiter, de forma parabólica, referem-se à obra da lei, que poderia preparar o povo de Israel para o Messias, mas não poderia preenchê-lo. Os verdadeiros parentes de Jesus, 12, 46 ao 50, o comentário de Marcos 3:19, Lucas 8, 19 ao 21. A interrupção do ensino de Jesus foi um insulto pessoal e a rejeição de sua autoridade divina. Por outro lado, o incidente deixa claro que nem toda a geração de Jesus era má. Tasker 3:2 ensino o reino dos céus, 3 do 1 ao 52. O problema das parábolas. Os rabinos com frequência usavam parábolas, de modo que a surpresa dos discípulos não pode ter vindo do fato de que Jesus as usou. A parábola rabínica, quando ia além de um símile, era geralmente uma breve história semi-alegórica, cujo significado normalmente era óbvio. As parábolas de Jesus podem ser divididas em dois tipos. Algumas surgem de um pano de fundo definido e, de fato, dão a resposta de Deus a essa situação. A maioria, apesar de sua diversidade, se encaixa nessa classe e ignoramos o seu contexto para prejuízo nosso. Não está dito que elas causavam surpresa. Depois há aquelas que estão agrupadas nesse capítulo, que são completas em si mesmas. Nenhum pano de fundo é citado além do seu contexto geral no ministério de Jesus. É esse ensino puramente parabólico que causava surpresa. Esforços modernos para lhes fornecer panos de fundo adequados como base para a interpretação têm sido pouco convincentes. A interpretação das parábolas. A exegese tradicional da igreja via nas parábolas obras de arte da alegoria em que cada detalhe tinha um significado. Dodge, página 11 e 12.
reproduz como exemplo o tratamento que Agostinho deu à parábola do bom samaritano. O método está longe de morto, mas foi abandonado por quase todos os expositores responsáveis. O ponto de vista predominante, expresso especialmente por Dodge e Jeremias, oscila para outro extremo. Foi descrito assim por Dodge, página 18 e 19, a parábola típica, seja ela uma simples metáfora, seja uma similitude, seja uma história completamente desenvolvida, apresenta um ponto de comparação. Os detalhes não pretendem ter um significado independente. Numa alegoria, por outro lado, cada detalhe é uma metáfora em si, com um significado próprio. Na parábola do semeador, o lado do caminho e os pássaros, os espinhos e o solo pedregoso não são, como supunha Marcos, criptogramas para a perseguição e o engano das riquezas e assim por diante. Eles estão aí para evocar a enorme porção de trabalho desperdiçado que o agricultor precisa encarar e assim dar destaque à satisfação de que, apesar de tudo, a colheita respondeu. Apesar da valiosa luz lançada sobre as parábolas e a remoção de muita escória na exegese, esse método com frequência é singularmente insatisfatório. Ele exige um retrato seriamente distorcido da Igreja Apostólica e coloca as habilidades do erudito moderno no lugar da compreensão dos primeiros discípulos e da orientação do Espírito Santo. A verdade parece estar entre os extremos. Uma parábola tem somente uma mensagem, mas muitos dos seus detalhes são contribuições semi-alegóricas para o seu significado. Sempre que o contexto indicar o significado, é relativamente fácil distinguir entre o núcleo da história e o cenário necessário, que não tem influência sobre a aplicação. Na coleção do capítulo 13 não há contexto e, por isso, a interpretação se torna muito mais difícil. Temos de ser muito cuidadosos com o que descartamos como cenário. O problema de endurecer o coração, 13, 10 ao 17. Marcos 4, 10 e Lucas 4, 9 ao 10. Lucas 8, 9 e 10. A extraordinária simplicidade de muitas parábolas. A extraordinária simplicidade de muitas parábolas, quando interpretadas no seu contexto, tem tornado essa explicação do ensino parabólico uma grande dificuldade para a exegese, uma vez que se entende que se refere a uma coleção de parábolas do reino. Somente a elas grande parte da dificuldade desaparece. O ilegítimo concentrar-se em porque vendo eles não veem, versículo 13, e ignorar ainda que vejam não percebam, Marcos 4, 12, uso de Isaías 6, 9, João 12, 39, Atos 28, 25 e Romanos 11, 8, mostra que estamos ocupados aqui com algo mais do que embotamento voluntário. É ainda mais ilegítimo atribuir esse pensamento à igreja primitiva e não a Jesus. Dodge, página 13. Muito mais aceitável é a perspectiva de Jeremias. Ele separa Marcos 4:11 dessas parábolas com base no suposto aramaico subjacente ao texto. Ele traduz Marcos assim: a menos que se voltem e Deus os perdoe. Mas, mais uma vez, força-se uma cunha entre Jesus e a igreja primitiva. Não podemos escapar de forma racional da conclusão de que o ensino dessa seção de parábolas, mas somente delas, era judicial em forma parte do tratamento misterioso de Deus com Israel. Se a interpretação dessas parábolas apresentada a seguir for aceita, vai se perceber que cada uma delas, uma mais, outra menos,
rompe o ensino padrão dos rabinos, como também muitas ideias comumente aceitas na igreja. Por isso, não devem ter sido compreendidas por muitos dos seus ouvintes, assim como são mal compreendidas por muitos hoje. Versículo 11 dos mistérios misteria do reino dos céus, isso deve ser compreendido como ampliação de Marcos 4:11. A vocês foi dado o mistério mysterion do reino de Deus. Esse mistério é o próprio Jesus, de modo que os mistérios são os efeitos da mensagem e mistério dele. Dizer isso é não concordar com a Bíblia Scofield, quando diz que essas 7 parábolas, tomadas em conjunto, descrevem o resultado da presença do Evangelho no mundo durante a presente era, isso é, o tempo de lançar a semente que começou com o ministério pessoal do nosso Senhor Jesus e termina com a colheita. Como está elaborada aí, essa perspectiva exige uma alegorização coerente e detalhada e implicitamente pressupõe que estamos tratando de um bloco de ensinos consecutivos e, nesse caso, Mateus não teria, como sempre faz, agrupado ensinos. A parábola do semeador, 13, do 1 ao 23. Vê comentário de Marcos 4, do 1 ao 20, Lucas 8, do 4 ao 15. O destaque dado ao local em que foi contada a parábola, versículo 1 e 2 de Marcos 4, 1, sugere que ela foi baseada no que Jesus conseguia ver do barco. Também explica o uso do artigo definido com o semeador. Tudo isso sugere que não é sábio dar grande destaque ao semear. O evidente desperdício do semeador ao lançar a semente em lugares inadequados é explicado pelo fato de que ele era seguido pelo arador Jeremias. Ele não tinha meios de saber o que estava debaixo da terra ainda não arada, nem onde passaria o caminho. A explicação 18:23 mostra que é uma parábola dos solos e não do semeador. Não se faz sugestão alguma da razão de um solo ser adequado e o outro não. Nem há a sugestão de que se deva culpar o solo. Na verdade, trata-se de uma confirmação de Isaías 6, 9 e 10. Na prática, ela tem relevância especial para Israel, Romanos 11, 25, mas aplica-se a todas as nações. O judaísmo nunca teve a compreensão do ensino profético do remanescente. A parábola é uma confirmação dele em palavras igualmente não entendidas. A parábola do joio 13, do 24 ao 30. O reino dos céus é como essa expressão e outras semelhantes. Não comparam o exercício da soberania de Deus com alguma pessoa ou coisa na parábola, mas com um retrato dado pela parábola como um todo. A Neb traduz o reino dos céus é assim. Acerca de reino dos céus, ver comentário de 4.7, Joio, Zizania, Arnett e SB mostram que se tem em mente aqui uma planta específica, no hebraico zum, que é joio, não o termo genérico erva daninha, que os rabinos acreditavam ser o falso trigo. Schnewwind joga água fria sobre interpretações que destacam a semelhança entre o trigo e o joio, ao menos no início, ou a natureza venenosa de sementes maduras de joio, visto que esses pontos não são mencionados. Isso teria sido necessário para os que conheciam as propriedades do joio ou o uso a que se prestava. Versículo 29. Poderão arrancar com ele o trigo. Sugere-se com isso tanto a dificuldade de distinção quanto a tendência do joio de se arraigar mais firmemente do que o trigo. Versículo 38.